O que move o coração de Deus não é o quanto falamos, pedimos ou fazemos, mas o quanto confiamos nele de verdade. A fé é a linguagem que o céu entende, é o que toca o coração do Criador. Não é o simples ato de orar, nem a leitura constante da Escritura, é a confiança profunda, viva e inabalável no poder e na bondade de Deus. O Senhor se agrada daquele que escolhe crer, mesmo sem ver. Ter fé é mais do que dizer que acredita, é viver como quem acredita. É dar passos mesmo quando o caminho não está claro. É permanecer firme quando tudo à sua volta parece desabar. É escolher confiar quando a lógica diz para desistir. A fé verdadeira é uma vida em movimento, guiada pela certeza de que Deus está no controle de tudo, mesmo quando os olhos não enxergam saída. Por isso, quando você decide não se desesperar, está praticando fé. Quando você escolhe não tentar resolver tudo sozinho, está exercendo confiança naquele que pode todas as coisas. A fé é o descanso da alma que sabe que o Pai cuida. Jesus nos ensinou com ternura e autoridade: não deixem que o coração de vocês se perturbe. E ele disse isso porque queria que aprendêssemos a confiar no cuidado divino, sabendo que nenhum detalhe da nossa vida escapa ao olhar do Senhor. Ele é fiel para suprir o que falta, curar o que dói e restaurar o que se perdeu. Ter fé é fazer a sua parte e deixar Deus fazer a dele. A sua parte é crer, permanecer firme, sem duvidar, sem olhar para as circunstâncias. A parte de Deus é agir com poder e amor, transformando o invisível em realidade. Então reflita: você tem feito a sua parte? Tem crido, mesmo quando tudo parece contrário? Tem se apoiado na promessa que diz que tudo é possível ao que crê, como está em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Você tem escolhido caminhar pela fé e não pela aparência das coisas? Porque é essa fé viva, constante e confiante que move o coração de Deus e abre caminhos onde antes só havia impossibilidades. A fé verdadeira e inabalável nasce da certeza profunda de que Jesus Cristo não apenas ressuscitou dos mortos, mas triunfou completamente sobre as trevas. Ele venceu a morte, quebrou as correntes do inferno e desfez o poder da condenação. Essa vitória é o alicerce da nossa esperança e a fonte da nossa força. A fé forte não brota da emoção passageira, mas da meditação constante na palavra de Deus. Ela cresce quando você lê e deixa que cada palavra penetre o coração. Quando você não apenas entende, mas vive o que está escrito, quando transforma a promessa em prática, o texto em vida, a leitura em experiência com Deus. A fé madura nasce quando a palavra deixa de estar apenas nos lábios e passa a morar dentro de você. Ela é alimentada pela intimidade, pela reflexão e pela entrega diária à vontade do Pai. Mas há algo que poucos compreendem. A fé mais forte é forjada no fogo das provações. São as batalhas que nos ensinam a confiar. São as dores que nos moldam e é nas lágrimas que descobrimos o quanto Deus é fiel. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Mesmo que agora, por algum tempo, vocês precisem ser provados por várias aflições, alegrem-se, pois a prova da fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Não importa quão intensa seja a tempestade, permaneça firme. Não se deixe abalar pelas circunstâncias, porque a fé não depende do que você vê, mas do que você crê. No instante em que você solta as promessas de Deus, o mundo tenta te arrastar para longe dele. Mas quando você se mantém agarrado à palavra, o próprio Deus te sustenta com sua mão direita. Cristo é a nossa rocha eterna. Ele é o fundamento que nunca se move. O âncora que mantém a alma firme quando tudo ao redor parece desmoronar. As estações mudam, as pessoas mudam, o mundo muda, mas a palavra de Deus permanece imutável. O próprio Senhor declarou em Lucas, capítulo 21, versículo 33,
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso, confie. Mesmo quando parecer que tudo está desmoronando, agarre-se ao Deus que não muda. Quando o chão faltar, Ele será o teu alicerce. Quando a fé enfraquecer, Ele será a tua força. E quando a esperança parecer distante, Ele te colocará novamente sobre a rocha firme. A verdade é que todos nós, em algum momento, lutamos com a fé. Todos enfrentamos dias de dúvida, de silêncio, de espera. Mas nesses dias, lembre-se, Deus não te abandonou, Ele está te ensinando a confiar. Jesus disse em Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22, se vocês tiverem fé e não duvidarem, tudo o que pedirem em oração crendo, vocês receberão. Essa é a essência da fé, crer antes de ver. Porque a fé não se alimenta de provas, mas da certeza de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Jesus nos deixou um princípio eterno. A fé em Deus move o impossível. Ele disse, tenham fé em Deus. Porque em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, erga-se e lance-se ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Talvez você pense, mas a minha fé é pequena, frágil demais. Como posso agradar a Deus com algo tão simples? E eu te digo, até a menor fé tem poder quando está colocada nas mãos certas. Jesus ensinou em Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 6, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Veja bem, fé do tamanho de uma semente é suficiente. Não é o tamanho da fé que importa, mas em quem você deposita essa fé. O poder não está em você, mas em Deus, que age por meio da confiança sincera do coração. Por isso, mesmo que o cenário pareça contrário, mesmo que o tempo demore, não desista de crer. Talvez você esteja enfrentando o abandono, a dor da espera ou a solidão que machuca a alma. Mas continue confiando. O Senhor é fiel e jamais te deixará sozinho. Quando todos se afastam, Ele permanece. Quando tudo desaba, Ele sustenta. A dúvida e a incredulidade tentarão te paralisar, e todos nós enfrentamos esse combate em algum momento. Mas há uma forma de vencer. Permaneça firmado na palavra de Deus. É nela que sua fé se fortalece. É dela que vem o alimento da alma, o consolo do espírito e a coragem para prosseguir. Leia a palavra. Medite nela. Apegue-se às promessas do Senhor como quem segura um fio de vida em meio à tempestade. Porque é assim que a fé cresce quando você se alimenta do que Deus diz, e não do que o mundo mostra. A Bíblia declara em carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 36. Não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem o que Ele prometeu. A fé vem de ouvir, mas não de ouvir qualquer voz. A fé vem de ouvir a voz de Deus. E toda vez que você escolhe acreditar, mesmo em meio à dor, o céu se move em sua direção. Sempre que sentir que sua fé está sendo sacudida, volte-se à palavra de Deus com mais intensidade. Quando tudo parecer ruir ao seu redor, agarre-se com ainda mais força às promessas do Senhor, porque é nelas que sua alma encontrará firmeza. Concentrar o coração na palavra é o caminho mais seguro para renovar e fortalecer a fé. Senhor nosso Deus, nós te buscamos agora com humildade e confiança. Pedimos que fortaleças a nossa fé, que renoves dentro de nós a chama da esperança. Sabemos que as provas produzem perseverança, e é na perseverança que o teu poder se revela.
Ajuda-nos, Rei Jesus, a possuir uma fé resistente às tempestades, uma fé que permanece inabalável mesmo quando o mundo desaba. Dá-nos, Senhor, uma fé que não se abate diante do medo, que não se curva diante das perdas, mas que confia inteiramente que Tu estás acima de todas as circunstâncias. Que tenhamos uma fé que descansa no fato de que Tu continuas agindo, mesmo quando não vemos saída. Tu és um Deus santo e justo, aquele que move montanhas, quebra correntes e derruba muralhas. Mesmo quando os ventos da vida sopram fortes, sabemos que Tu ainda estás no trono, governando com poder e misericórdia. Tu és o Deus que nunca falha, nunca abandona e nunca se atrasa. A Tua palavra diz, em Êxodo capítulo 14, versículo 21, que Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Tu, Senhor, abriste caminho entre as águas, transformando o impossível em passagem segura. E é nisso que cremos. Tu és o mesmo Deus que abre caminhos onde não há saída, que faz brotar rios no deserto e cria esperança no meio da dor. Quando o mar da incerteza tenta nos afogar, nós clamamos pelo Teu nome, o nome poderoso de Jesus Cristo, acima de todo nome. E pedimos, abre o mar diante de nós, Senhor. Cria um caminho onde só vemos impossibilidades. Torna firme o chão sob os nossos pés e fala às tempestades da nossa vida. Aquieta-te, vento, silencia, mar. Tu és a solução para o que não conseguimos resolver. Tu és o Deus que liberta, que abre portas e transforma o caos em milagre. Por isso, Senhor, ensina-nos a andar pela fé e não pelo que enxergamos. Dá-nos força para permanecer firmes em Ti, porque só em Ti encontramos abrigo, consolo e vitória. Tu és a rocha que não se abala, o refúgio onde a alma descansa em segurança. Por isso, corremos para Ti, Senhor Jesus, e Te exaltamos porque o Teu poder não tem limites. As leis da natureza nos restringem, mas Tu não és como os homens. Tu estás acima de todas as coisas, ilimitado em glória e sabedoria. Está escrito em Salmos capítulo 147, versículos 4 e 5. Tu contas o número das estrelas e chamas cada uma pelo nome. Grande é o nosso Senhor e tremendo em poder. O seu entendimento não tem medida. Sê exaltado, Senhor Jesus. Tu és grande, majestoso e digno de toda a adoração. A Ti rendemos glória, porque és o Deus que abre o mar, sustenta a fé e realiza o impossível. Senhor, eu Te peço com todo o meu coração. Ensina-me a dar passos de fé e a descansar plenamente em Ti. Eu sei que nem sempre posso mudar o rumo das circunstâncias, mas posso escolher confiar, mesmo quando o horizonte está nublado e o futuro parece incerto. Molda, Jesus, o meu coração. Transforma a minha mente. Ensina-me a andar pela fé e não pelos meus sentidos, a ver com os olhos do Espírito aquilo que ainda não é visível aos olhos da carne. Quando o medo quiser falar mais alto, que a Tua voz seja a minha direção. E quando a minha fé for provada, sustenta-me, Senhor. Quando a dúvida tentar se infiltrar, reforça a minha confiança em Ti. Espírito Santo, não permitas que meu coração se torne pesado ou endurecido pelas lutas da vida. Mantém viva dentro de mim a chama da fé, uma fé que crê sem reservas, mesmo quando não entende os caminhos. Dá-me coragem para abraçar a Tua palavra com convicção, para confiar nas Tuas promessas com ousadia, porque está escrito em Salmos capítulo 27, versículo 14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Tu és o Deus que dá força ao fraco, que renova o cansado, que ergue o abatido. Mesmo quando as pernas tremem e o coração vacila, Tu nos capacitas a continuar. Senhor, concede-nos uma fé inquebrável, uma fé que se ergue após cada queda, que louva em meio à dor, que adora mesmo no silêncio. Dá-nos uma fé que não depende das circunstâncias, mas da Tua presença. Uma fé que olha para o invisível e declara:
Deus está aqui e isso me basta. Uma fé que transforma lágrimas em testemunhos e feridas em marcas de vitória. Que a nossa fé seja firme o suficiente para testemunhar o teu poder neste mundo cansado e incrédulo, para mostrar que tu ainda transformas o choro em alegria, a derrota em recomeço, o deserto em fonte de vida. Espírito Santo, permanece conosco. Caminha ao nosso lado e ensina-nos a erguer o estandarte da fé no nome de Jesus Cristo, o Rei que vem. Dá-nos ousadia para viver na autoridade que tu nos concedeste, como está escrito em Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Senhor Jesus, infunde em nós essa fé viva e corajosa, a fé que enfrenta o impossível e permanece firme diante do mal. Com a tua presença ao nosso lado, nós não temeremos. Porque ainda que o inimigo se levante, a tua palavra é a nossa espada e a tua verdade é a nossa vitória. Dá-nos, Senhor, um espírito de fé que não retrocede, que não se cala, mas que proclama ao mundo: o nosso Deus é fiel, poderoso e digno de toda confiança. Senhor amado, nós te agradecemos profundamente pelo teu amor que jamais falha. Tu, Rei Jesus, és a fonte inesgotável da nossa esperança, o abrigo seguro em meio ao caos, o consolo que nunca se cala. Mesmo quando a vida nos fere, mesmo quando as pessoas nos deixam, tu permaneces o mesmo fiel, constante e presente. Tu és a rocha firme que sustenta os nossos passos, o refúgio onde a alma cansada encontra descanso, o amigo que jamais abandona. A tua palavra nos lembra em Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, faz com que esses rios de vida brotem dentro de nós. Que o teu Espírito Santo encha cada espaço vazio, cure o que está ferido e renove o que o tempo desgastou. Que a tua presença transborde em nós, em nossos pensamentos, palavras e atitudes, até que a fé e a esperança fluam naturalmente do nosso coração. Hoje, Senhor, nós olhamos para o futuro sem medo, porque sabemos que ele está em tuas mãos. E se o futuro está em tuas mãos, não há motivo para temer. Sabemos que os teus planos são maiores que os nossos e que o teu amor escreve histórias que o desespero não pode apagar. Por isso, colocamos diante de ti nossos sonhos, nossos projetos, nossas expectativas. Rendemos tudo aos teus pés, confiando que o Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas. Porque enquanto estivermos contigo, nenhum mal prevalecerá, nenhuma força contrária resistirá, nenhum desânimo vencerá. Continuaremos firmes, Senhor, sustentados pela fé, guiados pela tua mão. Tu és o Deus que nos ergue quando não temos mais forças, o Deus que nos segura quando tudo desaba, o Deus que fala paz às tempestades e faz cessar o vento. Quando estivermos perdidos, tu és o caminho. Quando estivermos cansados, tu és o descanso. Quando estivermos feridos, tu és a cura. Tu, Rei Jesus, és a rocha que não se move em meio à areia movediça deste mundo, o porto seguro em meio ao mar revolto da vida. Fica conosco, Senhor. Renova em nós, a cada amanhecer, a fé que confia, a esperança que não desiste e o amor que tudo suporta. Ensina-nos a viver com o coração voltado para o céu, a caminhar pela fé e não pelas aparências, a enxergar o invisível e crer no impossível. E quando as provações chegarem, porque sabemos que chegarão, que o nosso coração não se abale. Que nos lembremos de que tu estás conosco em cada passo, que tu és fiel para cumprir cada promessa, e que o teu amor nunca falha, nunca atrasa e nunca nos abandona. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, não saia sem agir. Inscreva-se no canal,
Deixe o seu like e compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda ouve orações. Você pode ser o instrumento que levará fé, consolo e esperança a outra vida hoje.